E aí, pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo na paz? Vamos para mais um tema de aula e hoje é sobre os fatores que influenciam no clima da região amazônica. Acompanhe comigo, vamos estudar agora. Muito bem. Os fatores influenciadores no clima da Amazônia. Os principais fatores que influenciam no clima da Amazônia são a latitude, o ecossistema amazônico, o relevo, anticiclones subtropicais, a zona de convergência intertropical, né? Eu não coloquei aqui, mas também nós vamos falar sobre o fenômeno do El Niño, que influencia no clima aqui da Amazônia. Então, vamos lá. O primeiro fator é o fator que se chama latitude. Bom, a latitude, como nós já vimos em outra aula, é a diferença em grau dessa linha imaginária que divide o mundo em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Essa linha que se chama linha do Equador. E ela vai de 0 graus a 90 graus norte e de 0 grau a 90 graus sul, né? A região amazônica está localizada na zona equatorial, aqui, ó, na zona equatorial, essa zona climática caracterizada por intensa radiação solar, né, climas quentes, né? Então, a Amazônia está localizada na zona equatorial, o que favorece a incidência dos raios solares de forma direta, concentrada, perpendicularmente, né? Diferente de outras regiões do globo. Isso propicia elevada temperatura e precipitação pluvial, fazendo com que o clima da região seja caracterizado como equatorial, quente e úmido. O segundo fator é o próprio ecossistema amazônico, né? Floresta, rios e clima mantêm uma relação de interdependência. A média de chuvas anuais aqui na Amazônia ultrapassam os 2 milímetros, né? A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta e responde por 1/5 do volume conjunto de todos os rios do mundo, né? 40% das precipitações na Amazônia são provenientes do Oceano Atlântico, através das massas de ar oceânicas carregadas de umidade. E o 60% aproximadamente vem da própria floresta, num processo chamado de evapotranspiração, onde a água infiltra no solo e uma parte dela é absorvida pela raiz das árvores, sobe pelo tronco e evapora através das folhagens, lançando muita umidade na atmosfera, né? Um estudo do INPA calculou que existe mais água sobre as nossas cabeças do que mesmo no conjunto de rios aqui da Amazônia, porque a floresta é muito poderosa nesse sentido de lançar vapor de água para a atmosfera, entendeu? Então, a Amazônia também é muito rica em águas subterrâneas e rios voadores. Por falar em rios voadores, veja a imagem a seguir. Olha só. A água evapora do oceano e, através das massas de ar, elas sopram aqui, ó. As massas de ar, elas vêm de áreas de alta pressão, que são dispersoras de vento, sopram em direção a áreas de baixa pressão, que são receptoras de vento. Então, essas massas de ar carregadas de umidade do oceano, elas vêm em direção à região amazônica. Quando entram na Amazônia, se encontram com muito vapor d'água proveniente da floresta. Então, todo esse vapor de água, tanto do oceano como da própria floresta, vai gerar muitas precipitações aqui em toda a Amazônia. E essa massa de ar carregada de umidade,
ela corre no sentido de leste a oeste, até encontrar aqui a Cordilheira dos Andes, né? Quando ela encontra a Cordilheira dos Andes, sofre uma elevação e parte dessa água vai se precipitar aqui, ó, alimentando a cabeceira dos rios, e uma outra parte dessa massa de ar vai ser redirecionada para as demais regiões do Brasil e outros países aqui da América do Sul, gerando muita chuva que vai abastecer os reservatórios, vai abastecer aqui, ó, as cidades. Essa chuva é extremamente importante para toda a atividade econômica do Brasil, né? Porque você não produz carne, soja, milho, arroz, feijão, sem água, né? E nesse sentido, a Amazônia dá uma contribuição imensa, extraordinária ao Brasil e aos demais países aqui da América do Sul. Por isso é tão importante preservar a floresta, né? Ela tem um valor inestimável para o país. Um outro fator que contribui para o clima aqui na região amazônica é o seu relevo, é o relevo, né? Relevo da região. Predominam baixas altitudes. Como nós já vimos na aula sobre os elementos climáticos, né? Quanto menor é a altitude, maior é a temperatura. Predominam na Amazônia baixas altitudes. A região também é circundada a norte, como vocês podem ver nessa área mais clarinha aqui, que demonstra elevações no terreno, né? Ela é circundada a norte pelo Planalto Residual Norte Amazônico, a oeste pela Grande Cordilheira dos Andes e a sul pelo Planalto Residual Sul Amazônico. Isso tudo favorece a entrada dos ventos alísios na porção leste, carregados de umidade, né? O relevo da região, então, contribui para o aprisionamento dessa umidade na região, favorecendo altos índices pluviométricos. Um outro fator é a zona de convergência intertropical, que é uma corrente de vento contínuo, né, que é formada tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, e esses ventos sopram em direção à Amazônia, e nessa confluência dos ventos alísios aqui, ó, tanto do hemisfério norte como do hemisfério sul, você tem a zona de convergência intertropical. Ela é formada pela confluência dos ventos alísios de nordeste do hemisfério norte e de sudeste do hemisfério sul, formando uma faixa de circulação no sentido leste a oeste, à altura da linha do Equador. Oscila para o hemisfério norte e para o hemisfério sul, até 5 graus para o sul e 10 graus para o norte, a depender da estação do ano. A zona de convergência intertropical influencia no regime de chuvas na Amazônia, tanto que o período em que a zona de convergência intertropical encontra-se no hemisfério sul coincide com o período de maior precipitação na região, que é o período de janeiro até junho, que tem o seu pico ali nos meses de março e abril, né? Como nós vimos nos últimos dias, né, especialmente do mês de abril, que nós tivemos muita chuva aqui na Amazônia, né? Tanto que os rios estão muito cheios, né, pessoal? Então, esse fenômeno é interessante. Outra influência são das massas de ar, especialmente a massa equatorial continental que se forma aqui na Amazônia, a massa equatorial atlântica, a massa tropical continental, e a gente também tem uma influência da massa polar atlântica, que no mês de junho vai produzir aqui na região amazônica uma queda brusca da temperatura que nós conhecemos como friagem, né? Vou falar um pouco sobre as massas de ar, a atuação das massas de ar no Brasil. O Brasil tem a influência especialmente de 5 principais massas de ar. O que são massas de ar? São grandes porções de ar atmosférico com características químico-físicas homogêneas e espessura bem desenvolvida, carregam consigo as características do local de origem. O Brasil sofre as variações de 5 massas de ar diferentes, né, como eu falei para vocês aqui.
A massa equatorial continental que se forma aqui na Amazônia, ela, por ser formada no continente, ela é quente, ela é equatorial, ela é quente, deveria ser seca, mas ela é úmida. Por quê? Por causa do intenso processo de evapotranspiração da floresta. Então, é uma massa de ar quente e úmida. Você também tem uma massa equatorial, que ela é quente e ela também é úmida, porque tem muita umidade, né? Que é a massa equatorial aqui, atlântica, que se forma no oceano e que vem em direção à Amazônia, trazendo muita umidade para a região. Você também tem influência da massa tropical, continental, que ela já é quente e seca, porque não vai ter a evapotranspiração da floresta amazônica. Ela é quente e seca, ok? E você tem ainda a influência, principalmente no mês de julho, ali, junho, julho, né, que é a influência da massa polar atlântica. Ela é polar, então, naturalmente, é uma massa fria, uma massa de ar muito fria e seca, mas quando ela entra no Brasil, ela adquire umidade, né? E ela vem subindo até chegar na Amazônia, né? O estado, por exemplo, de Rondônia, o estado do Acre, apresentam baixas temperaturas. E aqui no Amazonas, a gente tem também, para a nossa realidade amazônica, baixas temperaturas, né? 19, 20 graus, que para nós já é um pouco frio, né? E no período de friagem, você observa nos rios, né, muitos peixes acabam morrendo, né, em função dessa diferença brusca de temperatura, ok? Isso porque o fundo dos rios, ele é muito rico em matéria orgânica, que produz um tipo de gás metano, né? Então, durante a friagem, a água fica mais densa, liberando esses gases que são tóxicos para muitos peixes, e muitos não resistem, acabam morrendo, né? Aqui eu já falei sobre o fenômeno da friagem, e um último fator que interfere no clima da Amazônia é o fenômeno do El Niño, né? O que é o El Niño? É o aquecimento anormal das águas superficiais e subsuperficiais do Oceano Pacífico Equatorial Leste, cuja causa ainda é desconhecida. Durante a permanência do El Niño, há mudanças no regime pluviométrico em várias partes da Terra, inclusive na Amazônia. A duração média do El Niño é de 12 a 18 meses, com intervalos periódicos de 2 a 7 anos. Em anos de El Niño, são registradas secas de moderadas a intensas na Amazônia. Nesse sentido, aumenta a probabilidade de incêndios florestais, principalmente em áreas de florestas degradadas. Em 2019, nós tivemos o fenômeno do El Niño, e o Brasil registrou, aliás, o mundo registrou, né, em 2019, o mês mais quente da história, desde que começaram as medições, que foi o mês de julho. Foi um mês, assim, muito quente no mundo, né, para o mundo, assustou o mundo inteiro, né. Então, pessoal, esses são os principais fatores que influenciam no clima aqui da região amazônica. Ok, pessoal? Então, um forte abraço a todos, tá? E fiquem com Deus. Até a próxima.